Olá, querido. Neste estudo falaremos da terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. Sabe, o Espírito Santo é sem dúvida a menos entendida das três pessoas. A Bíblia fala muito do ministério do Espírito, do trabalho que o Espírito realiza em nós, mas não fala muito da sua natureza, ou pelo menos não fala explicitamente. Talvez este seja um motivo, porque muita gente hoje creia que o Espírito não existe, ou que o Espírito é o anjo Gabriel, ou que o Espírito é outro nome para se referir a Jesus. A verdade é que das três pessoas da divindade, o Espírito aparentemente é a mais subordinada. Aquele que trabalha sem aparecer, realiza seu ministério em favor do ser humano, mas conduz toda a glória para o Filho. Por outro lado, o trabalho do Espírito é indispensável, porque a salvação não poderia ter muito valor para o ser humano, a menos que o Espírito fizesse o trabalho de convencer o ser humano do seu pecado e o levasse ao arrependimento. Vejamos, pois, o que o próprio Senhor Jesus Cristo disse a respeito do Espírito. Para isso, naturalmente, temos que ler a Bíblia. E vamos ler o que diz São João, capítulo 14, versos 16 ao 18. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Você percebe que no versículo 16, Jesus já começa mencionando as três pessoas da divindade. Eu rogarei, diz, eu pedirei. Aqui está presente o Filho, Jesus, pedindo, rogando ao Pai. O Pai é a segunda pessoa da divindade mencionada. Depois Jesus diz, Ele, o Pai, lhes dará outro conselheiro, o Consolador. Outro, não é Jesus, é outro. Também não é o Pai, porque é o Pai que está dando esse Consolador. É outro. O interessante é que a palavra grega parakletos, traduzida no texto como conselheiro ou consolador, somente é usada na Bíblia para referir-se ao Espírito Santo. E João, em uma única vez, usa a palavra parakletos para referir-se também ao Senhor Jesus na sua primeira epístola. Mas agora, vem a pergunta: por que Jesus promete outro conselheiro, o Consolador? É que até aquele momento, até o momento em que Jesus pronunciou a promessa da vinda do Espírito, ele tinha estado com seus discípulos por 3 anos, consolando-lhes, ensinando-lhes, ajudando-lhes a crescer na experiência cristã. Mas agora o Mestre ia embora. Era necessário que fosse embora. A sua missão agora seria a de interceder por seus filhos diante do Pai no santuário celestial. E era preciso, era necessário que o outro Consolador viera para assistir os discípulos nos momentos de dificuldade. A promessa não era só que o Espírito lhes ensinaria e lhes consolaria, mas que o Espírito viveria neles. O corpo dos discípulos passaria a ser o templo do Espírito, se eles aceitassem. Isso é o que diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9, diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Impressionante esta expressão. Vocês não são de si mesmos. Nós não somos donos de nosso corpo.
Não somos donos na medida em que aceitemos o controle do Espírito Santo. Você consegue ver o grau de intimidade que Jesus deseja viver com seus filhos através do Espírito Santo? Bom, falemos agora do Espírito Santo como uma pessoa. Porque para nós a palavra Espírito sugere como ausência do corpo, e isso nos dá, logicamente, a ideia de uma força impessoal, de ar, vento, qualquer coisa parecida, menos a de uma pessoa. Mas o que Jesus disse ao respeito da personalidade do Espírito Santo? Precisamos ler João 14, 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Sabe, querido, aqui tem duas coisas que demonstram que o Espírito é uma pessoa. Ele ensina e ele faz lembrar. Ou seja, é um mestre. Não é uma força, não é ar, é uma pessoa. Mas Jesus também disse que o Espírito consola, que aconselha, diz que dá testemunho ao nosso coração. E Paulo disse que o Espírito se entristece. E em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 14, Paulo acrescenta: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Querido, comunhão com o Espírito Santo. Ninguém pode manter comunhão com uma simples energia. E se devemos manter comunhão com o Espírito, é porque é uma pessoa. Sabe, a ideia satânica de que Deus é uma energia parece ganhar vida em nossos dias. Fala-se de Deus como uma força. No México, por exemplo, se fala muito da famosa vibra, a luz. Essa é uma das ideias introduzidas pela nova era e é satânica. O Espírito de Profecia diz a respeito, no livro Evangelismo, página 113 e na página 616, o seguinte: repetidamente seremos chamados a enfrentar a influência de homens que estão estudando ciências de origem satânica, por meio das quais Satanás está operando a fim de fazer parecer que Deus e Cristo não são entidades. O Pai e o Filho têm ambos personalidade. E depois diz: precisamos reconhecer que o Espírito Santo, que é tanto uma pessoa como o próprio Deus, está andando por estes terrenos. Não tem dúvida. A Bíblia declara que o Espírito é uma pessoa e o Espírito da Profecia apoia essa ideia. A terceira parte deste estudo enfatiza a ideia da divindade do Espírito. O Espírito Santo é tão Deus quanto o Pai e o Filho. Jesus foi gerado pelo Espírito. E enquanto desenvolvia o seu ministério na terra, o Espírito o guiou em todo momento. Foi o Espírito que o levou ao deserto, onde enfrentou a tentação. Foi no Espírito que Jesus começou o seu ministério. Em Lucas 4, 18 e 19, encontramos o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Oh, querido, se o Espírito conduzia o ministério de Jesus, claro que era uma pessoa como ele. Isso podemos ver, inclusive, na análise da palavra que Jesus usou para se referir à vinda do Espírito como o Consolador. Jesus disse: os enviarei outro conselheiro, o Consolador. A palavra outro, usada por Jesus neste texto, em grego, é alos, outro, que significa outro do mesmo tipo, igual em essência. Porque existe outra palavra grega para mencionar-se a outro, e seria a palavra héteros, que significa outro, mas de diferente natureza.
Esta palavra héteros não é a palavra que Jesus utilizou para referir-se ao Espírito Santo. Jesus usou a palavra alós, que significa outro da mesma essência. Portanto, o Espírito é uno igual ao Pai, ao Filho. Mais ainda, em João 16:13, diz o seguinte: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não